Graça e paz a todos os amados irmãos que têm nos acompanhado por este canal, apregoando a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, aqui quem vos fala é o pregador da palavra de Deus, e quero agradecer aos irmãos que estão conosco neste canal e que têm compartilhado aí os vídeos deste canal com os seus amigos, com os seus irmãos, e que têm aí dado um joinha no canal, os irmãos que têm se inscrevido no canal. Eu quero agradecer a todos e que Deus abençoe a todos, e que os irmãos possam estar aí nos acompanhando, e nós vamos estar aqui sempre postando um conteúdo novo para que nós possamos estar compartilhando da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, o papo aqui é Bíblia, o papo aqui é palavra de Deus. Este canal foi aberto não com o intuito de engrandecimento próprio, mas com o intuito de apregoar a palavra de Deus e compartilhar com os irmãos da Bíblia Sagrada a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala é o pregador da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor para que o Senhor venha nos abençoar e que venha estar nos direcionando em tudo aqui que nós estamos fazendo, e que o Senhor venha nos abençoar e abençoar também os irmãos que estão nos acompanhando. Amados irmãos, oremos ao Senhor. Poderoso Deus, eterno Pai, neste momento de oração, ó Deus, a qual nós entramos na Tua presença para clamar ao Senhor e buscar a Tua face, a Tua presença, para que o Senhor venha nos dar entendimento da Tua palavra, e para que o Senhor venha nos abençoar com o poder do Teu Espírito Santo, e para que tudo em que nós fizermos aqui, que seja para a honra e que seja para a glória do santo e glorioso nome do Senhor Jesus. Estende as Tuas mãos poderosas, as Tuas mãos gloriosas, Deus, e nos dê sabedoria, nos dê entendimento da Tua palavra. Abençoa os irmãos que estão nos ouvindo neste momento, abençoa os irmãos que estão nos acompanhando neste momento, nesta palavra maravilhosa, que é uma palavra vinda diretamente do coração de Deus para os nossos corações. Poderoso Deus, eterno Pai, nos abençoa, Senhor, que nós possamos estar ouvindo a Tua palavra, entendendo a Tua palavra e praticando a Tua palavra a todo instante, a todo momento, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amados irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje está no livro de Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 12, do versículo 1 em diante, onde o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma. Dando orientações para a igreja de Roma. E essas orientações, elas são para nós, nos nossos dias de hoje, porque foram palavras que o Espírito de Deus inspirou ao apóstolo, e hoje nós estamos aqui há uns 3 a 2 mil anos à frente, e nós estamos ainda aprendendo com essas palavras, porque não foram palavras comuns, foram palavras inspiradas pelo Espírito de Deus, e por isso é que nós estamos aprendendo com essas palavras.
porque se fosse palavra de homem, já tinha sido perdida pelo caminho, mas sendo palavra de Deus, prevalece até os nossos dias, os dias de hoje. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Carta aos Romanos, capítulo 12, do versículo 1 em diante. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas, individualmente, somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segue a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. E não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Muito bem, amados. Estas palavras, o apóstolo Paulo
Na carta à igreja de Roma, ele nos advertiu. Aqui, no primeiro, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Devemos apresentar. Essas orientações são orientações à igreja de Roma, mas são orientações a nós hoje em nossos dias. O apóstolo disse à igreja de Roma: apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Apresentei os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que o vosso culto seja racional. Não é para nós perdermos a linha, irmão. Não é para nós perdermos a cabeça, pular, saltar e esquecer de raciocinar e pensar. Não é para nós ficarmos com gritaria nos cultos e esquecer de apregoar a palavra do Senhor, esquecer de falar do amor do Senhor, esquecer de falar do que o Senhor está pedindo para falar, da graça e da compreensão de Deus, esquecer de se santificar, ser santo. Se santificar não é ficar pulando, se santificar é se abster do pecado, se santificar é se desviar do pecado, é se desviar do mal, é se desviar das coisas que não pertencem a Deus. E isso é se santificar. Se santificar é orar ao Senhor, buscar a face do Senhor. E os nossos cultos devem ser racional. Nós temos que estar com a mente no lugar para que nós possamos adorar o Senhor, para que nós possamos apregoar o Evangelho de Deus. Não é com a mente fora do lugar, como quem está de bebedeira, que nós vamos pegar e que nós vamos adorar o Senhor. Não. Nós temos que adorar o Senhor na beleza da tua santidade, com culto racionais. E diz mais o versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, mas que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é para nós nos conformarmos com as coisas do mundo, irmão. Não é para nós nos conformarmos com a vontade do mundo. O mundo quer admoestar nossos filhos. O mundo quer nos educar com as coisas da vontade dele. Mas não é para nós se conformar com essas coisas. É para nós se conformar, é para nós não aceitar as coisas do mundo. Não vamos guerrear contra ninguém. Mas nós não vamos participar de coisas que não pertencem a Deus. Se não pertence a Deus, nós somos cristãos, somos servos de Deus, não podemos permanecer participando de coisas que não pertencem ao Senhor. Devemos se desviar dessas coisas. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É para nós transformar este mundo com a renovação do nosso entendimento, com a graça de Deus que entrou em nós, com o entendimento de Deus que entrou em nós, nós devemos transformar este mundo. Com a palavra que o Senhor deixou para nós, com a compreensão que Deus deixou para nós da tua palavra, é para nós transformarmos este mundo. Não com guerras, com gritarias, impondo, mas mostrando para o mundo que é possível estar na presença de Deus, mostrando para o mundo que é possível fazer a vontade de Deus. É isso que o apóstolo está dizendo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, nós vamos experimentar a boa, perfeita e boa vontade de Deus. E o mundo
Nós não vamos impor ao mundo servir a Deus, porque as coisas de Deus não é por força, não é por violência. As coisas de Deus é uma palavra, é um querer da pessoa, é o entendimento da pessoa. O Espírito Santo vem, toca no coração da pessoa, aí cabe à pessoa aceitar ou não. Se a pessoa aceitar, bem, graças a Deus, a pessoa entrou ali nas coisas sagradas de Deus, e ali o Espírito de Deus vai fazer morada naquela pessoa. Mas, irmãos, se a pessoa não aceitou, amém, não podemos fazer nada. Tudo é pela graça de Deus e pelo Espírito de Deus. Tudo é pela perfeita vontade de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer experimentar a boa, perfeita, agradável e vontade de Deus, amém. Mas se não quer, aí não podemos fazer nada, não podemos impor. O versículo 3 diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. E pela graça que me é dada, não pense, pela graça que me é dada, digo-vos a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém. Não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. Não devemos nos engrandecer além do que Deus está colocando às nossas mãos. Porque tudo é pela graça de Deus. É pelo engrandecimento de Deus. Se Deus, Ele, irmão, é que tem cuidado de nós. É Ele que tem nos guardado. É Ele que tem nos livrado. Então, nós não podemos nos engrandecer além do que Deus está pondo para nós. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Devemos pensar com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Cada um na sua própria fé, cada um na tua própria confiança. Tem gente que tem fé de atravessar o Mar Vermelho. Tem gente que tem fé de atravessar menos um pouco, cada um de acordo com a tua fé. Cada um de acordo com a tua fé. Porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Amados, assim como nós, que somos muitos aqui, porque assim como um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Um é braço, outro é perna, outro é dedo, outro é mão. Então, irmãos, cada um de acordo com o teu dom. Cada um de acordo para aquilo que foi chamado. Cada um de acordo para aquilo que foi chamado. Fazendo a obra do Senhor sem que nós deixamos a desejar, sempre fazendo a obra do Senhor com muito zelo e sempre confiando no Senhor e sempre pedindo a orientação de Deus, para que nós possamos estar na presença do Senhor a todo instante, a todo momento. Assim como nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Nós somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Individualmente, irmão, nós temos que estar servindo uns aos outros.
Nós temos que estar ajudando uns aos outros com orações, com provisão, daqueles que precisam de provisão. Nós temos que estar fazendo com ajuda. Aquele que está dependendo de uma palavra, a gente ajuda. Aquele que está dependendo de uma ajuda financeira, a gente ajuda. A igreja de Deus se ajunta, toda a igreja. Às vezes os irmãos não têm condição, mas ajuntando um grupo de pessoas dentro da igreja, um dá um pouco, outro dá um pouco. E aí, irmãos, a gente consegue assim ajudar e fazer a obra do Senhor, ajudando aqueles que precisam, de modo, ajudando uns, servindo uns aos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. De modo que tendo os dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a fé. Se o seu dom é profecia, seja segundo a fé. Cuidado, irmãos, para não exagerar, porque tem muitas profecias aí que estão muito exageradas, irmãos. E profecias que não pertencem a Deus, profetas abrindo a boca para falar, profetas nos nossos dias de hoje, abrindo a boca para falar, e você não vê acontecer. Para que o profeta abra a boca e fale, se aquilo realmente for de Deus, ele falando vai acontecer. Acontece porque nos dias dos profetas, dos servos de Deus, quando o profeta abria a boca para falar, era certo que aquilo acontecia. E o Deus, nosso Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Mas para que aconteça, precisa que o profeta abra a boca para falar aquilo que Deus falou. Aí vai acontecer. Mas se o profeta abrir a boca para falar dele mesmo e não abrir a boca para falar aquilo que Deus falou, não vai acontecer. Vai dar os 2 dias que o profeta falou, vai dar os 5 dias que o profeta falou e nada vai acontecer. E você vai ficar esperando e nada vai acontecer. As coisas precisam estar de acordo com a ordem de Deus. Nosso culto racional, de acordo com aquilo que Deus está determinando, de acordo com a fé. Se é ministério, seja em ministrar e ensinar. Haja dedicação ao ensino. Se você ensina, se é ministério o seu dom de ensinar, que seja dedicado ao ensino. Ensine. Cabe ali ao pastor observar e ver cada irmão dentro das igrejas e ver, olha, irmão, seu dom é ensinar. Irmão, você pode ser um professor de escola bíblica dominical. Agora você precisa estudar, você precisa estar mais estudando mais, porque você tem o dom e você precisa estudar para que você possa aperfeiçoar o seu dom, que é ensinar. Então, amados, é isso aí. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberdade. E o que preside, com cuidado. O que exorta, exorta. O que exorta é para exortar. E o que reparte, reparte. Faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que
exercita misericórdia com alegria. Então, irmãos, tem determinados dons. Aquele que exercita misericórdia, aquele que ensina. Então, todos esses dons, o que reparte, então todos estes são dons de Deus. Mas devemos estar sempre em oração, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor e em aprendizado também, estudando, lendo bastante a Bíblia, fazendo cursos para que nós possamos estar aptos a fazer o trabalho de Deus, para que nós não possamos fazer o trabalho de Deus de qualquer maneira, levando o trabalho de Deus de uma forma em que muitas das vezes o trabalho vai ficar sendo feito de qualquer forma, de qualquer maneira. Tem gente que não quer estudar, não quer fazer as coisas de Deus e estudar porque só quer esperar pelo Espírito de Deus, é preguiçoso, acha que o Espírito de Deus já ensinou tudo para ele, é mais sabido que todo mundo, e ele é mais crente que todo mundo, e o Espírito de Deus já coordena ele em tudo, e ele não precisa estudar para aprender a coordenar o dom que Deus deu para ele. Não, irmão, precisa estudar. O dom de Deus é nítido, é claro para aqueles que têm, mas tem que estudar, tem que estar apto ao estudo para aprender certinho, para não cometer erros. Porque a gente vê por aí muitos crentes que até têm o dom, mas por não ter estudado, anda cometendo um erro atrás do outro, anda fazendo uma atrapalhada atrás da outra. Então os dons de Deus a gente tem que estudar. Não estou falando para espancar ninguém com palavras, não, irmãos. Eu estou chamando a atenção dos irmãos para que os irmãos possam estar fazendo a obra de Deus perfeitamente, para que Deus possa trabalhar melhor na sua vida. Se você não se preocupar em estudar, se você não se preocupar em aprender, achar que o Espírito Santo de Deus já deu toda a sabedoria que você precisa e você não precisa de mais nada, você vai atropelar tudo, vai atropelar textos, vai atropelar as coisas, você não vai saber falar quando chegar numa pregação, no altar, você não vai saber como se portar, você não vai saber como tratar a igreja, você vai gritar com a igreja, você vai falar de qualquer forma com a igreja, porque você não estudou, você não foi admoestrado para aquilo. Eu pergunto para os irmãos, se você não estudasse, você saberia ler? Você só sabe ler porque você estudou, né? Então a palavra de Deus, as coisas de Deus é a mesma coisa. Você tem que estudar. Se você não estudar, você não vai saber como coordenar a palavra de Deus e as coisas de Deus. Não pode ficar só esperando pelo Espírito. O Espírito de Deus abençoa, o Espírito de Deus dá graça, mas devemos estudar, devemos fazer a obra de Deus, como Deus manda, e estudar, para que nós não atropelamos o texto, para que nós não atropelamos os irmãos dentro da igreja, para que nós sabemos como você vai saber como tratar. Tem irmãos que muitas das vezes ele foi criado de uma forma muito grotesca e às vezes ele ali tem aquela palavra meio grossa, meio dura. Se ele não estudar, como ele vai coordenar as tuas palavras para poder falar da graça de Deus e das coisas do Senhor? Tem que estudar. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O amor, irmãos, que seja não fingido. Aborrecei o mal e fazei o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Nós, os irmãos, temos que estar uns aos outros, amando uns aos outros com amor fraternal. Não é só, irmãos, amando os irmãos da nossa igreja,
é amando a todos os irmãos. Todos os irmãos, todas as igrejas, segue em paz com todos. Faça a obra de Deus, siga em paz com todos, siga em comunhão com todos, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Quando o salmista Davi disse, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, ele não quis dizer, com bom e com suave é que os irmãos da sua igreja vivam em união uns com os outros da sua própria igreja. Não, irmãos, com todas as igrejas. Com bom e com suave é que os irmãos. Quando nós subirmos ao céu e formos chamados por Deus, será que é só a nossa igreja que vai para o céu? Não, irmãos, todas as outras igrejas vão ter irmãos lá no céu. Então nós temos que seguir esse amor com todos os irmãos. Seguir em paz com todos os irmãos, amando uns aos outros, amando uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Seguir em comunhão. Temos que ter a comunhão com os irmãos. Preferindo em honra uns aos outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Dando honra. Nós temos que honrar nossos irmãos. Se chegou um irmão dentro da igreja nossa, um irmão diferente, um irmão que chegou lá dentro da nossa igreja, que a gente nunca viu ele lá, mas ele é de uma outra igreja, nós temos que ir lá cumprimentarmos esse irmão, abraçarmos esse irmão, falar, irmão, seja bem-vindo. A hora que o irmão chegar aqui, seja bem-vindo à nossa igreja, a nossa igreja está de portas abertas. Eu não vou fazer isso porque eu não sou pastor. Não, irmão, você pode fazer isso. Você é membro da igreja, você tem essa autorização, você pode fazer isso. Você pode pegar e pode dar um bem-vindo para o irmão que está chegando na tua igreja, visitando a tua igreja. É seguir em paz com todos. Seguir, honra. Aqui, preferindo-vos em honra uns aos outros, um honrando o outro. Se eu chego lá na igreja, ninguém me cumprimenta, terminou o culto, os irmãos saem numa carreira terrível para casa e não me cumprimenta, então não está seguindo um honrando o outro, está seguindo cada um por si. Então os irmãos saem, correm um para lá, correm um para cá e não cumprimentam os irmãos. Não pode ser, irmãos, isso não é honrar uns aos outros, não é seguir em comunhão uns com os outros. Que comunhão é essa? Não sejais vagarosos no cuidado. Está vendo aqui, irmãos? Nós não temos que ser vagarosos no cuidado. Nós temos que ter o cuidado, nós não podemos ser vagarosos no cuidado. Nós temos que ser fervorosos no cuidado. Tem muitos irmãos aí que é fervoroso. Chega lá, ele pula, sapateia dentro da igreja, fervoroso e tal. Você olha assim, que irmão fervoroso. Mas irmão fervoroso no cuidado é você cumprimentar o seu irmão que chegou na igreja. É você não ser vagaroso no cuidado. Você ter o cuidado de cumprimentar teu irmão dentro da igreja. Você ter o cuidado de ajudar teu irmão. Isso é ser cristão. Isso que o apóstolo estava querendo dizer no livro da carta aos Romanos, capítulo 12. Que é para nós não sermos vagarosos no cuidado. Temos que ser fervorosos no cuidado. E em guardar a palavra de Deus. Em guardar as palavras do Senhor. Temos que ser fervorosos em guardar. Sedes fervorosos no Espírito. Sedes fervorosos no Espírito. Não é na gritaria, não é no alvoroço. Seja fervoroso no Espírito. No Espírito de Deus. Fazendo aquilo que o Espírito de Deus manda fazer. A obra do Espírito de Deus é a obra de Cristo.
É a obra de Jesus, é o caráter de Jesus, é a obra que Jesus fez. Jesus curou, Jesus chamou atenção quando precisou chamar, Jesus apregoou a palavra quando precisou apregoar, Jesus indignou-se quando precisou se indignar, principalmente quando estavam fazendo comércio na casa do Pai, ele se indignou, ele chamou atenção quando precisou chamar. Então foi isso que Jesus está falando, para nós sermos fervorosos no Espírito, em guardar a palavra de Deus, em guardar os mandamentos do Senhor, em guardar as coisas do Senhor. É para nós sermos fervorosos em guardar as coisas do Senhor, servindo ao Senhor. Aqui mais à frente fala, ó, sede fervorosos, servindo ao Senhor. Não é fervoroso na gritaria, não. Não é fervoroso no alvoroço, não. Alvoroço, gritaria é para as pessoas mundanas, para as pessoas que vai a bar, que vai à discoteca, que vai a clube. Isso aí é alvoroço para as pessoas mundanas, que participam de clube, que participam de bar, música alta no bar. Isso aí é para as pessoas, não é para nós, os crentes. Nós, os crentes, nós temos que estar fervorosos no Espírito, mas fazendo a obra do Senhor, ajudando uns aos outros, apregoando a palavra do Senhor, fazendo a obra de Cristo, fazendo aquilo que Cristo fez, apregoou a palavra de Deus a todos os que precisavam, ajudou aqueles que precisam. Jesus podia ter dispersado a multidão quando ele estava apregoando a palavra, 5.000 pessoas, e ele disse, eu não vou, Senhor, um dos apóstolos disse, Senhor, dispersa a multidão, porque a multidão já está com fome, a multidão já está te seguindo já há muitos dias. E aí Jesus disse, eu não posso dispersar a multidão com fome. Tem o que aí para comer? E aí eles disseram, Senhor, tem 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus repartiu os pães, repartiu os peixes para toda aquela multidão, e toda aquela multidão ficou saciada. Então Jesus, ele não dispersou a multidão com fome, então ele alimentou a multidão. Então nós devemos seguir esses exemplos. Chegou uma pessoa, uma visita em nossa casa, nós temos que alimentar a visita. Não podemos mandar a visita para casa com fome. A visita chegou na sua casa, você manda a visita para casa com fome. E se a pessoa chegar no meio do caminho, passar mal, desmaiar? Será que não tem dor na consciência? É complicado, irmão. Deus, ele está no controle de tudo. Vamos fazer a obra de Deus, vamos fazer a coisa de Deus, as coisas de Deus, como Deus está mandando fazer. Aqui, ó, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação. Ó, alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Nós temos que se alegrar na esperança, tendo a esperança que Jesus vai vir, como ele vai vir. Temos que ter esperança que as coisas vão melhorar e que nós vamos receber ali algo de Deus, nós vamos receber as provisões de Deus. Nós temos que ter fé e ter confiança e se alegrar e ter esperança, porque os dias são maus e o justo está vivendo pela fé, mas nós temos que continuar com a nossa esperança, porque a nossa esperança não é em coisas da terra, a nossa esperança é em Jesus Cristo, a nossa esperança é no Pai, no Filho e no Espírito Santo, é naquele que pode todas as coisas. Então nós não devemos nos desesperar. É difícil, são palavras que são bem difíceis
a gente dá um desespero na gente. Ser humano, a gente é ser humano, a gente dá um desespero. Mas vamos ter fé e confiança no Senhor. Sede paciente na tribulação, para nós sermos pacientes na hora da tribulação. Passa a luta, tribulação com paciência, com confiança e esperança no Senhor. Que o Senhor estará conosco, nos abençoando. Perseverai na oração. Continuar, irmãos, perseverando na oração, orando sempre com ações de graça ao Senhor nosso Deus, para que Ele esteja conosco, nos abençoando e nos agraciando com o teu poder divino, sempre confiando que o Senhor está conosco. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segue a hospitalidade. Esse aqui está difícil, porque muitas das vezes nós comunicamos com os santos as nossas necessidades, mas está difícil. Os santos não têm uns ajudado os outros. A coisa está difícil, está complicada, e a comunicação dos santos, só Jesus. Mas nós não podemos perder a fé e nem a confiança em Jesus Cristo em nenhum momento. Devemos orar ao Senhor, confiando sempre no Senhor, que Ele há de nos agraciar, que o Senhor há de nos abençoar, pela graça divina e pelo amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em algum momento, Deus toca no coração de alguém para nos ajudar e nos abençoar, aqueles que precisam. Comunicai com os santos nas suas necessidades e seguir a hospitalidade com todos, recebendo na tua casa recebendo todos, aqueles que necessitam, aqueles que precisam. Recebam em sua casa a hospitalidade uns com os outros, uns amando uns aos outros, uns respeitando uns aos outros, na hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoando aqueles que nos perseguem. Não podemos amaldiçoar aqueles que nos perseguem, devemos abençoá-los. Aqui o apóstolo Paulo, Jesus falou essas palavras. Jesus disse para nós abençoar aqueles que nos perseguem, nós abençoar o nosso inimigo, a orar pelo nosso inimigo. Então aqui Deus disse, aqui o apóstolo Paulo falou palavras que Jesus disse. O apóstolo aqui só seguiu porque era servo de Deus, então ele apregoou aquilo que o Senhor falou. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Olha aqui, irmãos, abençoai e não vos amaldiçoeis. Não é para nós amaldiçoarmos aqueles que nos perseguem, é para nós abençoarmos, porque o Senhor está vendo tudo, e na hora certa Deus, Ele toma conta de todas as coisas, e nós não podemos estar incitando Deus contra as pessoas, porque Deus está vendo tudo, e Ele diz aqui, o apóstolo disse aqui, nos admoestrou a igreja de Romanos, a igreja de Roma, para que, na carta aos Romanos, para que, aqui abençoai os que vos perseguem, e abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. É para nós se alegrar, irmãos, com os que se alegram, e chorar com os que choram. Mas hoje, as pessoas, muitas das vezes, estão querendo se alegrar com os que se alegram, mas chorar com os que choram não querem. Mas a palavra do Senhor diz que é para nós se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Aqueles que nos convidam para uma festa de aniversário, nós vamos correndo, porque é uma festa de aniversário, vai ter bolo e tudo, mas
na hora do choro é difícil, né, irmão? É complicado, mas o apóstolo está falando aqui que devemos estar fazendo essas duas obras: chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos à humildade. Aqui o apóstolo está dizendo que não é para nós ambicionar com coisas altas, mas é para nós acomodar as humildes. Viu, irmão? Muitas das vezes a gente ambiciona coisas muito altíssimas, mas ele está falando para nós ambicionar as coisas humildes, para nós acomodarmos com as coisas humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Muitas pessoas que são sábios a seus próprios olhos. Muitos. No mundo de hoje nós estamos vivendo numa geração muito difícil de se viver, e a gente tem visto muita pessoa que é sábio a seus próprios olhos. Mas aqui a Bíblia, a palavra de Deus, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz para nós não ser sábio a nossos próprios olhos, sempre usar a sabedoria que vem do alto, usar a sabedoria que vem de Deus, usar a sabedoria que vem do Espírito de Deus. E a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas. A ninguém nós devemos tornar o mal com o mal, mas nós procurarmos as coisas honestas. Procurar as coisas honestas perante todos os homens. Viu, irmãos? Para nós não procurar fazer o mal, mas nós sempre procurarmos fazer as coisas honestas perante todos os homens, a todo instante, a todo momento. Para quem diz que a Bíblia não tem instruções, lê a carta aos Romanos no capítulo 12, do versículo 1 em diante, que você vai ver que está cheio de instruções para pessoas, cheio de instruções para nós, seres humanos, para aqueles que servem a Deus e até para aqueles que não servem a Deus. É só querer seguir as instruções de Deus, que aí você vai ser uma pessoa muito melhor do que você já é, porque aqui a carta aos Romanos nos dá instruções de vida para nós seguirmos as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Para que, se for possível, nós seguir em paz com todos os homens. Se for possível, nós seguir em paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito. Não é para nós se vingar por nossa conta própria, mas é para nós dar lugar à ira. Em outra tradução, a Bíblia diz: irei-vos, mas não pequei-vos. Para nós, aqui não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança de Deus. Viu aqui, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Diz, minha é a vingança e eu recompensarei. Então, não é para nós fazermos vingança com ninguém, porque a vingança é de Deus, e Deus recompensará a todos, segundo as vossas próprias obras. Não precisa nós estarmos incitando Deus contra um e contra outro, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele está vendo tudo. E Ele diz aqui: recompensarei, diz o Senhor, eu recompensarei. Quer dizer, Ele vai recompensar a todos segundo as vossas próprias obras. Não tem necessidade de nós estarmos incitando Deus contra as pessoas. Portanto, se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer.
Se o inimigo tiver fome, irmãos, nós temos que dar-lhe de comer. Se tiver sede, dar-lhe de beber. Se o inimigo tiver sede, para nós dar de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Se você fizer isso, amontoará brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A palavra de Deus diz: não te deixes vencer com o mal, mas vence o mal com o bem. Amados irmãos, a palavra do Senhor, ela nos mostra, a Bíblia Sagrada, ela nos mostra como nós devemos viver nessa terra. O nosso pai, a nossa mãe, aquele que foi criado com pai e mãe, ele recebeu a educação do seu pai, ele recebeu a educação da sua mãe. Aquele que foi criado só com mãe, como eu, recebeu a educação da mãe. Então, irmãos, você recebe a educação da tua mãe, do teu pai, mas aceitando a Jesus, você deve receber a educação que a palavra te proporciona, a educação de Deus, porque não é igual a educação dos teus pais, não é igual a educação que a palavra de Deus te proporciona. Muitas das vezes os nossos pais nos ensinam a vingar das pessoas, os nossos pais nos ensinam que se nós tomarmos um soco, nós devemos dar outro também, até muito mais. Mas a palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus, ela ensina em que nós devemos fazer o bem, sem olhar a quem. A educação que a palavra de Deus nos proporciona é muito. Eu vejo por aí muitos crentes, amados, que muitas das vezes a pessoa tem mais de 20 anos de crente, tem mais de 30 anos de crente, mas não procura aprender a educação que a palavra de Deus nos proporciona. A educação de Deus. Não procura aprender o caráter de Deus. Não procura aprender o moral de Deus. Só quer pular no Espírito. Só quer sapatear no Espírito. Gritaria para lá e para cá. E não procura, irmão, aprender o caráter de Deus, aprender o moral de Deus. Porque se você aprender o moral de Deus, o caráter de Deus, você vai poder estar fazendo a obra do Senhor e você vai crescer na presença de Deus. Você vai crescer neste mundo. Porque você vai aprender uma educação, mas não é uma educação dada pelos homens, é uma educação dada por Deus, é uma educação que a palavra de Deus proporciona para nós. Não é igual, é bom, graças a Deus que nós fomos educados pelos nossos pais, mas muitas das vezes, irmãos, quando nós olhamos para trás e vemos a educação que os nossos pais deu para nós, muitas coisas ficou para trás, irmão. Muita coisa que poderia ser melhor ficou para trás. E aí você observa, e aí você aceita Jesus e entra apregoando a palavra do Senhor, e você entra lendo, estudando a palavra do Senhor. Então você começa a entender o caráter moral de Deus, você começa a entender o caráter e o moral de Deus, e aí você começa a estudar, e você começa a entender, e você começa a se educar pela palavra de Deus. Você começa a se educar pelas coisas de Deus, porque você começa a praticar a palavra. Muitas das vezes, as pessoas hoje, no mundo de hoje, querem, muitas das vezes, ler a palavra, vai na igreja, mas não querem praticar a palavra de Deus. Não querem estar perante a palavra de Deus.
Eles vão na igreja, mas quando chega lá, quando chega em suas casas, esquece tudo, toda a palavra que ouviu na igreja. Não querem ler mais a Bíblia para entender e compreender a palavra do Senhor. Aqui, irmãos, na Bíblia tem a educação de Deus. Aqui tem o caráter moral de Deus. Isso aqui, irmãos, é a palavra do Senhor. Ela é que nos dá toda a ciência para que nós possamos viver. Eu não entendo muitas das vezes, tem pessoas que não gostam da teologia e dizem, porque tem preguiça. Eu não entendo e entendo, porque tem preguiça de estudar, e muitas das vezes dizem, teologia, a letra mata, o espírito vivifica. Mas só, irmãos, que você não ler a palavra de Deus, se você não estudar uma teologia, se você não estudar ali, aqueles que não podem estudar uma teologia, aprenda com algum teólogo, algum estudado da palavra de Deus, procure entender, compreender a palavra de Deus, para que você possa estar aprendendo da palavra do Senhor, para que você possa tomar instruções da palavra do Senhor. Se você não estudasse, você nunca saberia ler nem escrever. Você só pode saber ler e escrever se você estuda. Se você não estuda, você não sabe ler e não sabe escrever. Se você estuda a palavra de Deus, você pode adquirir compreensões da palavra de Deus. Você pode adquirir entendimento da palavra de Deus. É isso que muita gente não entende. A palavra do Senhor tem estado à nossa frente. A palavra do Senhor nós devemos estar estudando. Leia a Bíblia, leia os versículos, estude. Não fique só em palavras de ninguém não, irmão. Leia, estude a Bíblia, para que você possa entender e compreender as palavras do Senhor a todo instante, a todo momento. Confronta a palavra, veja o que está acontecendo, veja onde pessoas estão tentando te convencer de coisas que não estão na palavra do Senhor, muitas das vezes. Amados irmãos, tem se levantado aí muitos apóstolos, pregadores da palavra de Deus, apóstolo fulano de tal e apóstolo cicrano. O cidadão, ele sabe muito bem que o requisito para se ser um apóstolo de Cristo é que o cidadão, ele teria que ter andado com Jesus desde o batismo de João Batista até visto o ministério de Jesus todinho e ter visto Jesus subir ao céu. Quando Jesus foi à ascensão ao céu, ele subiu ao céu. Jesus ele foi subindo ao céu, e os apóstolos olhando, e Jesus Cristo subindo ao céu e dizendo, dando instruções para os apóstolos, dizendo, fique em Jerusalém, não saia daí, até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo, até que eu vos envie o Espírito Santo, fique em Jerusalém. Então, irmãos, para ser um apóstolo de Cristo, o cidadão tem que ter visto Jesus Cristo subindo ao céu. Como que o cidadão nos dias nossos de hoje, nascido nos nossos dias, ele pôde ver Jesus Cristo subindo ao céu? Se ele é nascido hoje nos nossos dias. Se ele disser que teve uma visão nos dias de hoje, é mentira. Como ele pode falar isso? Ele tem que dizer o quê? Não tem, irmãos, isso aí é pastores. Tem pessoas que até nem concordam com o pastoreado, mas o pastoreado está dentro, é pastor, é bispo, presbítero, diáconos, esses os irmãos da casa do Senhor. Apostolado, o último apóstolo foi Paulo. Paulo foi o último apóstolo, não existe mais apóstolos. O último apóstolo foi Paulo. Não existe mais apóstolo.
Como que o cidadão vai se intitular apóstolo de Cristo? Se não existe mais essa questão de apóstolo. Hoje é servos de Deus, é presbíteros, pastores, diáconos, bispos. Isso aí existe, é bíblico. Isso aí são bíblicos. Mas apóstolo não existe mais. Cuidado para que você não possa estar querendo engrandecimentos além daquilo que a palavra te dá direito. Além dos engrandecimentos que o próprio Deus já tem para nós. Na Bíblia diz aqui, no livro da carta aos Romanos, diz que não é para nós querer se engrandecer e querer ser sábio a nossos próprios olhos. Temos que ser sábios perante a palavra do Senhor. Muitas pessoas, muitas das vezes, buscando batismo com o Espírito Santo, irmão. Buscando. Um diz, eu sou crente há 10 anos e ainda não sou batizado com o Espírito Santo. Se você aceitou Jesus, quem te convenceu do pecado? Quem te convenceu que você está em pecado? Foi o Espírito Santo de Deus. Agora o que você tem que fazer? Se o Espírito Santo de Deus te convenceu que você estava em pecado, você aceitou Jesus, você está na igreja de Deus, está vivendo há 5 anos na casa do Senhor, está vivendo há 10 anos na casa do Senhor, vai encontrar as ovelhas perdidas da casa de Israel, vai pregar a palavra de Deus, vai fazer a obra de Deus, vai fazer aquilo que o Senhor Jesus está mandando você fazer, vai louvar ao Senhor, vai estar na presença do Senhor, vai dar testemunho de Deus, vai dar testemunho do Senhor. Não é para ficar de com a busca incessante. Vai trabalhar na casa do Senhor, varão. Vai trabalhar na casa do Senhor, varoa. Vai fazer aquilo que o Senhor está mandando fazer. Vai cumprir o ID de Jesus. Vai cumprir o ID de Jesus. Porque fazendo assim, você está visitando aqueles que Jesus mandou visitar. O órfão, a viúva, está cuidando da causa do Senhor. É isso que o Senhor fala. Irmãos, uma coisa, o salmista Davi, lá no livro de Salmos, capítulo 27, do versículo 4 em diante, diz, o salmista Davi diz assim, uma coisa eu peço ao Senhor, e que eu esteja na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. E eu peço a mesma coisa, e que eu esteja na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, e que nunca eu me afaste da casa do Senhor, porque uma vez eu já me afastei da casa do Senhor e não foi bom. Então eu peço ao Senhor que me ajude e que esteja sempre tocando em meu coração, para que eu possa estar aprendendo dele a todo instante, a todo momento, estar buscando a face do Senhor, para que o Senhor venha estar me abençoando, me guardando e me livrando de todo mal, esteja junto comigo a todo instante, a todo momento, abençoando esse ministério maravilhoso que ele colocou em minhas mãos, que é um ministério de Deus. Porque eu sinto que Deus tem uma obra maravilhosa na minha vida, e eu quero estar cumprindo esta obra de Deus. Ainda não fiz a terça parte daquilo que Deus tem preparado para mim, mas eu vou fazer. Em nome de Jesus eu vou fazer. E vou estar na presença do Senhor, continuar fazendo a obra de Deus e o ID de Cristo. E nada vai me apartar do caminho do Senhor, e que tudo aquilo que estiver para atrapalhar o meu caminho, que o Senhor tire da minha presença, do meu caminho, para que eu continue sempre na presença dEle, buscando a face dEle, e para que eu possa estar dizendo ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, a todo instante, a todo o momento. Amados irmãos, que as igrejas do Senhor possam estar sempre em oração, possam estar sempre em comunhão uns com os outros, e para que quando nós cheguemos nas igrejas, que os irmãos possam estar
ali uns dando oportunidade uns aos outros, que os irmãos possam estar em comunhão uns com os outros, que a palavra de Deus diz lá nos Salmos que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, mesmo que não seja de mesma igreja, mas são irmãos e tem que estar em união, para que a graça do Senhor esteja ali sempre adiante de nós. Amados irmãos, que Deus abençoe os irmãos e continue aí conosco neste canal. Inscreva-se no canal, dê um joinha aí no canal, e nós vamos fazer aqui uma oração para encerrar e orar a Deus para que Deus, vou entregar os irmãos que estão ouvindo este vídeo nas mãos do Senhor, e também pedir para que o Senhor nos abençoe sempre e que nos guie a todo instante, a todo momento. Amado Deus e soberano Pai de misericórdia, neste momento de oração, Deus, e que tudo em que nós apregoarmos aqui na Tua palavra, Deus, e que tudo em que nós falamos aqui, que seja para a honra e glória do Teu santo e glorioso nome. E que o Senhor esteja sempre adiante de nós, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. E o Senhor continue conosco, Deus, nos abençoando, nos guardando. Abençoe os irmãos que estão ouvindo este vídeo. Que o Senhor possa tocar no coração dos irmãos agora, para que eles possam praticar as palavras do Senhor, para que eles possam receber a graça e o poder do Senhor. Que o Senhor possa estar sempre abençoando, os guardando e os livrando do mal, Deus. Poderoso Deus e eterno Pai, que seja manifesto o Teu poder sobre a nossa vida sempre, Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, que nós possamos estar sempre em comunhão com os nossos irmãos, ó Deus. Abençoe e que a palavra do Senhor esteja sempre adiante de nós, e que o Senhor possa nos dar sabedoria, nos dar entendimento e nos dar conhecimento da Tua palavra, Deus, para que nós possamos viver uma vida de oração, uma vida santa e sagrada na Tua presença. E que todos aqueles, ó Deus, que estão diante de nós, ó Deus, que o Senhor possa abençoar aqueles que estão ao nosso redor, Deus. Que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los e livrá-los do mal, Senhor. E que o Senhor abençoe os irmãos que estão compartilhando estes vídeos, Senhor. Que o Senhor abençoe os irmãos que estão ouvindo estas palavras, Deus. Que essas palavras sejam para engrandecimento do Teu santo e poderoso nome. Poderoso Deus e eterno Pai, manifesta-se o Teu poder sobre as nossas vidas, Deus, e nos abençoa, Senhor. Cura aqueles que estão precisando de cura, meu Pai. Dê sabedoria àquele que está precisando de sabedoria. Dê emprego àquele que está precisando de emprego, Deus. Dê, ó Deus, ali entendimento, meu Pai. Cura aquele que está com problemas psicológicos, Deus. Que o Senhor cura, que o Senhor abençoa, que o Senhor livra, que o Senhor guarda do mal, Senhor. Dá livramento àquele que está precisando de livramento, Senhor. O Senhor abençoa, Senhor. Guarda de todo mal, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Que tudo seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu creio nas Tuas palavras, eu creio nas Tuas promessas divinas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Amados irmãos, inscreva-se no canal, dê um joinha aí, compartilhe os vídeos, e um forte abraço a você que me acompanhou até este momento nesse canal, e que Deus te abençoe fortemente, e que Deus abençoe a tua família, e que Deus possa estar seguindo com você sempre, abençoando a tua família, abençoando você, e que nunca deixe faltar o óleo sobre a tua cabeça.
e te abençoe sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados irmãos, amém. Deus abençoa. Forte abraço. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.